Falar sobre o racismo no Brasil exige uma análise profunda e estruturada que vai além de atitudes individuais e se conecta com uma história marcada pela escravidão e suas consequências duradouras. A escravidão não só moldou a sociedade brasileira, mas criou um sistema de desigualdades onde a população negra foi tratada como mercadoria, negada de direitos básicos e excluída da distribuição de riquezas. Embora o Brasil apresente características próprias, como a ideia da democracia racial, negar o racismo como um problema estrutural é um equívoco perigoso. O racismo no Brasil não é apenas um ato de discriminação individual, mas um sistema de opressão que permeia as instituições sociais e beneficia historicamente a população branca. Superar esse sistema requer mudanças profundas dentro dessas instituições e na nossa sociedade como um todo. Neste vídeo, vamos refletir sobre como o racismo é uma questão estrutural e não uma simples questão moral. O desafio é grande, mas a prática de combater o racismo começa nas atitudes cotidianas de cada um de nós. O racismo no Brasil possui raízes muito profundas, começando no período colonial, quando muitos africanos foram trazidos para serem escravizados. Por causa da colonização portuguesa, a mão de obra escrava virou base da economia, o que fez com que os africanos fossem desumanizados e vistos apenas como mercadoria, enquanto os colonizadores brancos eram vistos como superiores. Essa dinâmica ocorreu por volta de 300 anos, o que deixou uma marca de racismo muito profunda no Brasil. Acreditava-se na época que a abolição da escravatura, de 1888, traria aos negros liberdade e oportunidades. Porém, o racismo estrutural continuou a marginalizá-los. Mesmo após a abolição, não haviam políticas de inclusão. Logo, muitos foram excluídos do mercado de trabalho, educação e terras, perpetuando a desigualdade. Ao mesmo tempo que a desigualdade era perpetuada, o governo incentivava a imigração dos europeus, a fim de embranquecer a população, o que reforçava a ideia de que os negros não eram desejados. Resumindo, no Brasil, as raízes do racismo vêm diretamente da escravidão e de uma construção social baseada na desigualdade racial. Vamos citar agora alguns exemplos de racismo. A falta de diversidade em posições de liderança nas empresas brasileiras é um exemplo claro de racismo. Essa realidade perpetua a desigualdade e reforça a ideia de que as pessoas negras são menos capazes ou menos merecedoras de ocupar cargos de alto escalão. O uso de expressões ou xingamentos, como macumbeiros, aos praticantes de religiões afro-brasileiras e o medo que essas pessoas têm de sofrer violência ao utilizar suas indumentárias religiosas em público, da demonização de suas práticas e da vandalização de seus locais de culto são exemplos de racismo. Como último exemplo, citamos a discriminação contra os cortes de cabelo ou penteados afro, como Black Power, tanto para meninas quanto para meninos. Por mais que as leis garantam a igualdade dos povos, o racismo é um processo histórico que modela a sociedade até hoje. Mais de 5.000 violações de racismo e injúria racial foram registrados pelo Disque 100 em 2024. A divulgação desses números aconteceu no Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. Agora irei falar sobre como combater o racismo. Primeira forma, educação antirracista. A educação é uma ferramenta poderosa para desconstruir preconceitos e o livro de Pierre Bourdieu fala muito sobre incorporar no currículo escolar a história e a cultura afro-brasileira, promovendo atividades que desenvolvam empatia e compreensão entre os alunos. Segunda forma, programas de inclusão cultural.
Implementar programas em comunidades que celebrem e promovem a cultura afro-brasileira, como festivais e oficinas. Outro tópico é reflexão crítica sobre vieses. Oferecer workshops sobre preconceitos implícitos, ajudando os indivíduos a reconhecer e reduzir suas próprias discriminações. Também outra forma importante é pesquisas e desenvolvimento de políticas. Incentivar a pesquisa interdisciplinar sobre racismo e suas consequências, apoiando estudos que proponham soluções efetivas. Também promover campanhas de conscientização e sensibilização sobre a questão racial. Outro ponto muito importante é trabalhar a literatura infantil como forma de combater o racismo com diálogo e naturalidade com os pequenos. No futebol europeu, um fenômeno curioso é o que é chamado de ultrarracismo, que ocorre em algumas torcidas organizadas de time de futebol. Esse grupo de torcedores fanáticos, conhecido como ultras, frequentemente envolve insultos racistas, como gritos de monstro ou macaco contra jogadores de origem africana ou não europeia. Além disso, o racismo no futebol europeu também se manifesta através da exclusão de jogadores não brancos dos espaços de poder, como treinadores e dirigentes, refletindo um tipo de discriminação que vai além do campo de jogo. Nas Maldivas, um destino turístico de luxo popular no Oceano Índico, o racismo é visível, mas de uma maneira incomum. Grande parte da população local é composta por descendentes árabes, africanos e indianos, enquanto uma grande parte da força de trabalho, especialmente em hotéis e resorts, vem de países do sul da Ásia. Esses trabalhadores imigrantes enfrentam um forte racismo classista, sendo frequentemente tratados como inferiores e vivendo em condições precárias. Este fenômeno é interessante porque, embora os trabalhadores sejam essenciais para a economia do turismo, eles são marginalizados e criminalizados com base em sua origem nacional e classe social. Nos países do Oriente Médio, como no Líbano e no Egito, existe uma preferência cultural pela pele clara, o que reflete um racismo que está profundamente enraizado em padrões de beleza coloniais. No mercado de beleza, a utilização de cremes clareadores de pele é comum, e muitas vezes as celebridades locais são vistas como mais desejáveis se tiverem a pele mais clara. Essa preferência também é observada em modelos e atrizes, com uma clara preferência por aqueles com traços europeus. Na Rússia, a discriminação racial é amplamente direcionada a pessoas de origem africana, asiática e também aos imigrantes de países do Cáucaso e da Ásia Central. Embora a população negra na Rússia seja muito pequena, casos de violência racial e discriminação social são frequentes, especialmente em grandes cidades como Moscou. Muitos negros russos enfrentam dificuldades no mercado de trabalho em relação à aceitação social.